Graça e paz, amada igreja, a todos os irmãos que nos acompanham pelo Facebook também. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Sem perder tempo, abra sua Bíblia aí em Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 10. Versículo 35. Amém? Bom, o título dessa mensagem dessa noite diz o seguinte: quando tudo diz que não. Quando começou o culto aqui, os 10 primeiros minutos, o pastor Alexandre fez uma breve introdução para mim. Obrigado, viu, pastor? Deus já começou a direcionar e tem confirmado a palavra dessa noite. Então diga aí, quando tudo diz que não. Alguém lembrou de alguma música aí que diz aí, quando tudo diz que não? Bom, vamos à leitura do texto. Eu acredito que se eu quero ser breve, tem bastante coisa para a gente comentar dentro desse texto. Eu não quero ser muito demorado, né? Então diz assim o texto, ó: por isso não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, receba o que Ele prometeu. Pois em breve, muito breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Mas nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? Bom, quando eu estava meditando sobre esse texto no decorrer da semana, algo me chamou muito a atenção. Eu acho que é muito comum a gente ouvir nos dias atuais que nós estamos vivendo um tempo de incertezas. Olhamos ao nosso redor e vemos as pessoas exalar os seus medos, as pessoas estão aterrorizadas, suas preocupações, seus desesperos. Contudo, ninguém está livre dessas aflições, no qual todas as pessoas estão sujeitas. Eu, assim como você, eu também travo as minhas batalhas e as minhas lutas. Mas hoje, neste ano de 2021, dia 10 de janeiro, ainda não mudou muita coisa a respeito desse estado pandêmico. E as crises atreladas a elas são latentes, elas aparecem aí a cada dia mais, muitas especulações e muitas coisas incertas também. Porém, todavia, quando tudo diz que não, Deus está no controle e seu domínio é sobre tudo o que existe. O salmista, no Salmo 103, a partir do verso 3, diz assim, ó: como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que os temem. Pois Ele sabe que nós somos formados e lembra-se de que nós somos pó. Sabe, querido, você que anda aí com medo, o Senhor conhece a sua fragilidade. Ele conhece os seus limites. Mas Ele não deixou de ser o teu Deus. E quando eu falo o teu Deus, é a manifestação de Deus, o Deus pessoal na sua vida. Amém? Pois bem, mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, até os louvores concordando com a palavra, né? Apesar que eu escolhi, mas eu não pensei nisso, tá? Você vê que era a mente já ali direcionada em Cristo, então o Senhor vai direcionando toda a palavra. E para fechar, essa bênção estendida aos filhos dos nossos filhos significa que as gerações vindouras, pelo teu comportamento hoje, sabe, o servir ao Senhor, o buscar a Deus constantemente, isso vai estender às gerações vindouras. Então, o seu legado é algo importante hoje, porque as pessoas vão falar assim, talvez lá muitos e muitos anos lá na frente, falar assim, olha, os meus avós eram servos de Deus, e hoje nós estamos firmes na graça por causa deles, porque
na nossa família foi declarado Cristo Jesus, ressurreto, vivo para sempre. Amém? E aqui esse versículo inicial, como disse o pastor no início, assim, acalma o teu coração, descansa, porque o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei, nós como súditos do seu reino, seu domínio é sobre tudo que existe. Tudo. Isaías 43:13 diz assim: ainda antes que houvesse dia, não há quem possa escapar. Operando eu, quem impedirá? Deus está operando. Por mais que as coisas sejam incertas, Deus está operando. Pode ter certeza, senão eu nem estaria aqui pregando para vocês nessa noite. Pois bem, acabamos de ler um texto que para mim tem uma representatividade muito importante. Eu lembro que aproximadamente uns 15 anos atrás, eu liguei a televisão na casa dos meus pais, eu não era casado ainda, e aí saiu um pregador. E ele disse assim: não rejeiteis a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. É o mesmo texto, só que está em uma outra versão. E eu parei ali, não conseguia sair dali. E em 5 minutos daquele texto, aquilo edificou, aquilo encorajou, aquilo me motivou, aquilo me trouxe forças. E esse texto ele tem um sentido especial na minha vida. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Eu quero que Deus, através do teu Santo Espírito, testifique nesta noite e fale diretamente ao teu coração, a tua necessidade, e que seus temores, as suas angústias, as suas dificuldades, elas sejam dissipadas. Não há nada diante do nosso Deus que possa prevalecer contra Ele. Algumas considerações sobre esse texto afirmam a inegociável confiança que há em nós, que é ricamente recompensada. Não se trata de uma confiança qualquer, é uma confiança que, quando nós descansamos em Deus, ela gera recompensa, ou, se você preferir assim, um galardão. Vamos um pouquinho adiante. A perseverança como estilo de vida, a fim de agradar aquele que nos escolheu para sermos participantes de suas promessas. A gente fala muito aqui de promessas, mas você quer ser participante dessas promessas? Eu já falei isso aqui, existe aproximadamente 32.500 promessas de Deus na Bíblia Sagrada. É muita promessa. Você já tomou posse da sua promessa hoje? Tem promessa para todo mundo aí. Então, queridos, entenda uma coisa: Deus no comando de todas as coisas que estão acontecendo. Por mais que essas situações catastróficas que vêm acontecendo no mundo, né, um monte de informações aí que são inverdades, Deus está cuidando de nós. Então, acalme o teu coração. Quando olhamos para o texto em questão, podemos entender e refletir como Deus, em sua palavra, mostra a importância de sermos encorajados, de sermos motivados e fortalecidos na sua palavra. E é isso que nos une e que faz a gente se fortalecer dia após dia. E segundo a Timóteo 3:16, 17, é um texto que eu gosto muito, eu acredito que todos os pregadores amam esse fragmento da Bíblia Sagrada, que diz assim: toda a Escritura ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação e justiça. Olha que é incrível como ele coloca aqui, educação e justiça. A gente pode ser educado em várias vertentes da vida, mas ser educado em justiça é ir contra a corrupção, é ir contra a maldade, é ir contra o pecado, é viver na justiça e na justiça de Deus, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Mas antes de nós entrarmos no texto em vigor, que eu acabei de ler para vocês, eu quero apontar os nossos inimigos atuais. Estou dizendo aqui que eu vou falar todos. Eu escolhi alguns aqui que eu acho os principais e mais relevantes para a atualidade. E esses inimigos em destaque que enfrentamos nos dias de hoje, que tiram vantagem de certas situações, ou eles causam crises de várias instâncias, e com destaque para as crises sociais e emocionais. Então vamos a elas. A primeira, movimento
de falsas informações. Será que tem acontecido isso? A gente tem sido bombardeado constantemente. Você entra num grupo, o que tem de informações falsas, meias verdades, né? Os famosos fakes, né? Estão falando atualmente. Olha só, presta atenção no que eu vou dizer aqui para vocês. Podemos ser enganados instantaneamente, em larga escala e simultaneamente. Olha só, eu lanço uma inverdade num grupo, aquilo se espalha, as pessoas compartilham sem saber a fonte, e aí começam os problemas na nossa mente, que estão atrelados diretamente à nossa alma. A verdade é que existem muitas pessoas mal intencionadas. E essas pessoas mal intencionadas, elas se aproveitam para causar pânico e medo nas pessoas. Tem muitas pessoas ficando doentes por causa desse tipo de informação. Então, tome cuidado com aquilo que você vê e aquilo que você também gere algum tipo de repercussão. Tome cuidado. Em Provérbios 15:4 diz assim, que o falar amável é árvore de vida. Então, se você tem uma palavra boa, uma palavra de amor, uma palavra fraternal para a igreja, para os seus irmãos, então fale amavelmente segundo a palavra de Deus. Mas o falar enganoso, olha o que ele diz aqui, esmaga o espírito. Então, tome muito cuidado. Segundo, o inimigo, sensacionalismo jornalístico. Olha, eu falava para vocês, esses tempos atrás eu fui na casa da minha mãe, fiquei umas 5 horas da tarde, e tem aqueles programas policiais. Eu fiquei 10 minutos, eu pedi para desligar, porque aquilo é muito ruim. Aquilo assombra as pessoas, e aquilo vai cauterizando a mente. E aí as pessoas começam a se encontrar num estado, sabe? É falando de enfermidade o tempo todo, é falando de morte, acidentes. E as pessoas estão se nutrindo disso. E o que acontece? As pessoas começam a ficar doentes. Em Provérbios 4:23 diz assim, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. A palavra coração aqui significa a sede das nossas decisões, pensamentos, o intelecto, a inteligência. Então, tudo que vem, saiba filtrar com cuidado, porque aquilo pode te fazer mal. Terceiro, um assunto que até acredito que não teve ninguém que não passou e teve que repensar esse conceito, defasagem financeira. O momento economicamente falando tem feito boa parte das pessoas repensar as formas e meios de como equilibrar o orçamento de suas casas. Aqui, uma prova viva, eu tive que repensar, eu perdi boa parte dos meus alunos particulares, e aí, sabiá tem que mudar de cantiga. Você tem que estudar, repensar um meio de começar a equilibrar isso. E aí, sabe, Paulo, em Filipenses 4, ele fala algo assim que consola muito o meu coração. A partir do versículo 11, ele diz assim, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância. Um pouquinho mais adiante, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda a situação. Até aqui, olha só, ele aprendeu. As circunstâncias, elas estão aí. Mas nós não podemos desfalecer e ficar choramingando. A gente tem que se adaptar. Porque se nós sabemos que Deus é com a gente, pode ter certeza, Deus gerará a providência na sua vida. Gerou na minha vida. E eu quero fazer um breve testemunho aqui, dizer, sabe que esse ano pandêmico, eu falei, vou colocar tudo nas mãos de Deus, nada vai ficar de fora. E posso te dizer, como Deus tem abençoado a minha casa, a minha família, o emprego da minha esposa. Deus tem sido maravilhoso. Por quê? Porque não depende de nós, depende unicamente, exclusivamente de Deus na nossa vida. Então, quando nós olhamos e vemos Paulo falando assim, sei que é passar necessidade, sei que é ter fartura, ele diz assim, aprendi o segredo de viver contente em toda qualquer situação. Eu entendo assim, de uma forma mais abrangente, em todas as áreas da minha vida, em todas as situações, Deus tem que fazer parte, sabe por quê? Porque a nossa alegria, a nossa felicidade não depende das circunstâncias, ela depende diretamente de Deus. E quando nós olhamos dessa maneira, as coisas mudam, elas tomam uma outra forma.
Quarto, problemas familiares. São eles matrimoniais, relacionamentos entre pais e filhos, fatores desestruturadores que mancham e reduzem a unidade da família. E assim, aqui teria que ser uma pregação à parte, mas em Provérbios 11:29 diz assim, ó, quem causa problemas à sua família, herdará somente o vento. É algo muito sério. E ele diz aqui no restante, o louco, o insensato, será servo do sábio. Então, os problemas familiares, eles existem. E como você pode combatê-los? A palavra gera inúmeras possibilidades para você ser bem-sucedido na sua família. Ame a palavra e você terá todas as saídas da sua vida dentro do seu lar. Amém? Quinto, pessimismo. Olha, quem nunca conheceu uma pessoa pessimista aqui? Já conheceu uma pessoa pessimista, né? A palavra pessimismo, de uma forma assim bem simples, eu acho que atende até a forma de a gente entender melhor, é a disposição de espírito que leva o indivíduo a encarar tudo pelo lado negativo. Espera tudo o pior. E eu lembro, alguns anos atrás, eu trabalhava em uma escola, eu trabalhei em várias escolas aqui em Marília. Eu trabalho em escola de música, não é escola, trabalha, enfim, né, o primário. E a gente estava numa reunião para deliberar algumas coisas. E aí tinha uma mesa lá e a gente conversando a respeito de vários assuntos. E sempre quando era colocada uma boa ideia, a mesma pessoa se levantava, não, mas isso não dá certo. Aí o outro fazia uma outra colocação, não, mas isso também não dá certo. A gente já estava com quase uns 40 minutos de reunião, não tinha deliberado nada, porque tudo não dava certo por causa unicamente daquela pessoa. Aí eu peguei, levantei e falei assim, então, qual é a sua opinião a respeito? Eu não sei. O problema é que o pessimista, ele puxa a corda para baixo, quer derrubar todo mundo, mas ele não tem uma forma de resolver aquilo. E aí me vem o texto de Números 13 e 14, lembra? Que conforme o povo foi instruído por Moisés, né, ele enviou 12 espias para espiar a terra de Canaã, e encontrar e fazer, faça um relatório do que vocês veem a respeito da terra. Aí depois que os 10 espias lá que voltaram, né, infamando a terra, falando mal, meu Deus, o povo começou a chorar, começaram a rasgar as suas vestes, começaram a falar assim, nós devíamos voltar para o Egito. Sabe que quando a gente retrocede, quer olhar para trás e voltar, a gente está dizendo o seguinte, que Deus não é Deus suficiente na nossa vida para realizar o que está adiante. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E por causa disso, o Senhor declarou que eles peregrinariam 40 anos no deserto. E o melhor de tudo, ou melhor, infelizmente, só 2 entraram na terra prometida, que foram os que trouxeram o relatório, sabe, de acordo com a palavra de Deus, pegaram a promessa, abraçaram e falaram assim, isso é para mim. Sabe, tem coisas que talvez não aconteçam amanhã, ou daqui 1 ano ou 2 anos, mas Deus, Ele é perito em realizar as coisas num tempo oportuno. Você sabe que Josué e Caleb foram tomar posse com 80 anos de idade, mas Deus permitiu ter fôlego de vida suficiente e força, sabe, estavam robustos e preparados para tomar posse e desfrutar, usufruir daquele local que Deus tinha prometido para eles. Então, cuidado com o pessimismo, sabe, não deixe que pessoas pessimistas tentem dissuadi-lo daquilo que Deus te deu, um plano que se você está focado, e de repente as pessoas falam, não, isso não vai acontecer, isso, agora você viu o que está acontecendo no mundo, você também pode ser refém, cuidado. Assim, opa, eu sei, eu como cidadão deste local aqui, eu tenho que tomar as medidas, eu tenho que se prevenir, eu tenho que fazer tudo que tem que ser feito realmente, mas Deus está no comando da minha vida. Não é uma palavra pessimista que vai destruir e acabar com isso. E para fechar aqui, queridos, a respeito dos nossos inimigos, psicossomatismo, desculpa a palavra, tá? Mas eu vou explicar para vocês o que é isso, porque isso aqui é algo muito sério. Esses tempos atrás eu estava lendo alguns artigos,
E alguns anos para cá, isso tem se tornado muito comum nos consultórios. E é algo que tem surgido, sabe, em larga instância, e muitas pessoas atormentadas e doentes por causa desse tipo de situação. Antes de mais nada, é importante saber que quadros psicossomáticos apontam uma relação próxima entre corpo e mente. Isso mostra a importância de olharmos para nós mesmos como um todo, sem deixar de lado o físico e emocional. O termo psicossomático vem da junção de duas palavras de origem grega, psique, que significa alma, e soma, que significa corpo, ou seja, é uma doença, tá? É uma patologia de origem na alma e no psicológico, mas também tem consequências externadas em nosso próprio físico. Amém? Ficou claro isso aí? Então digam glória a Deus para mim saber que você entendeu. Amém. Então, meus amados, olha só, Davi, a Bíblia nos mostra a respeito disso. Há muitos e muitos anos atrás, Davi ele faz uma confissão e diz assim: enquanto me calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos pelo meu constante gemido, todo dia. Está no Salmo 32, versículo 3. Em Provérbios 17, 22, o coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Percebe que tudo começa nas emoções e acaba terminando no corpo físico. Amém? Então isso tem sido muito constante. Quantas e quantas pessoas estão enfermas, eu conheço várias pessoas assim, em seus corpos por causa da amargura, a falta de perdão, desencadeando uma série de problemas. E esses inimigos são reais e, infelizmente, eles estão presentes nos dias de hoje. É muito comum. Você pode conversar com pessoas que trabalham na especificidade desse tipo de doença, e eles vão poder te falar a respeito disso. Mas, mesmo depois dessa pequena análise que nós acabamos de ver dos nossos inimigos, que estão aí, possa parecer um grande desafio a ser batido, todavia, pela palavra de Deus, nós podemos ter vitória e receber a modificação e a transformação de Deus nas nossas vidas. Então, vamos diretamente ao texto que agora eu quero entrar, né? Não vou ser muito demorado, vou tentar ser o mais breve possível, porque nós temos bastante coisa. Eu tive até que encurtar um pouco, né? Porque é um texto muito rico. Mas o primeiro versículo aí está em Hebreus 10, 35, apenas o primeiro fragmento, que diz assim: não abram mão. Olha para o seu irmão e diga aí, não abram mão, enquanto eu tomo água aqui. Sabe, meus amados queridos irmãos, o abrir mão, a gente tem que pensar dessa maneira. Há um grande investimento feito em nossas vidas por Cristo Jesus, nosso Senhor. Investimento grande. Sabe, seu irmão, o investimento que o Senhor fez na sua vida é grande. Investimento, dia após dia nós passamos por constantes transformações, estamos em construção com o fiel carpinteiro que é Jesus. Ele está trabalhando em nós, sabe? Para Ele não há causas impossíveis, percalços que possam impedi-lo de agir. Mas a expressão não abrir mão também revela o sentido de não renuncie. Não renuncie, não desista de tudo aquilo que foi conquistado para você. Não abrir mão também imprime o sentido de agir de acordo com nossas crenças e valores na palavra de Deus. Isso deve ser inegociável. Inegociável. Nos coloca em uma posição de combate, prontos para viver grandes coisas em Deus, e com certeza podemos ir para o próximo tópico. Não abram mão. Amém? Segundo, não abram mão, segundo fragmento, da confiança que há em vocês, no versículo 35. Confiar significa colocar-se como fiador. A Bíblia fala para a gente não se colocar como fiador, né? Mas, quando, por outro lado, confiamos em Deus, é diferente. Deus é a segurança para nós. É Ele
que está no comando das nossas vidas. Há uma capacidade em nós que faz com que eu caminhe na direção correta, para vencer os desafios, para edificar algo novo, para renovar e enxergar com os olhos espirituais. Essa confiança que o texto nos mostra, ela se desdobra pelo menos de 3 formas diferentes. Então a primeira é planejar, decidir, executar. Diga aí comigo. Planejar, decidir, executar. Por mais que pareça que é um organograma, né, que eu pareça um coach aqui, eu não sou coach, tá? Mas isso pode te ajudar. E eu peguei até um texto para poder trabalhar em cima esses 3 pressupostos que eu acabei de dizer aqui. Em Lucas 14, a partir do verso 28, Jesus nos ensina sobre esses atos. Ele diz assim, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Aqui está falando de planejamento. Em sequência, pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-lo, todos os que virem, rirão dele. Então a gente percebe aqui que delibera, né, decide e vai para execução. Aí ele dá um outro exemplo, que qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra 20.000? Lógico que é óbvio, você é 2 para cada um. É impossível. Então, nós percebemos aqui que até nisso o Senhor nos instrui em seguir passos e não sair fazendo as coisas sem antes tomar esses devidos cuidados aqui. Uma outra coisa, a capacidade de confiar está intimamente ligada a ouvir a voz do Espírito Santo, convencendo-nos e instruindo em toda maneira de viver. No Salmo 143, versículo 8, olha só o que diz: faz-me ouvir a tua benignidade pela manhã. O salmista fala assim, olha, o que eu preciso ao acordar é ouvir a voz de Deus, é experimentar da bondade de Deus, eu preciso ter contato com Ele. Aí ele diz assim, pois em Ti eu confio. Fala, Senhor, o meu dia, a minha família, o meu trabalho, tudo que eu faço, eu entrego a Ti, eu confio nas Tuas mãos. E aí, ele fala o restante, faz-me saber o caminho que devo seguir. Senhor, me instrui o que devo fazer. E a própria palavra diz que nós todos seríamos ensinados por Deus. Olha que algo maravilhoso. E aí, para fechar, porque a Ti levanto a minha alma. Se a gente pegar alma como significado de emoções, todos os meus sentimentos, todo o meu pensamento, eu me volto a Ti, para que a minha mente esteja cativa no Senhor, e eu tome as melhores decisões, e meu dia seja uma bênção, porque o Senhor está me direcionando na minha vida. Amém? Terceiro, seremos ricamente recompensados. Quem quer ser ricamente recompensado? Eu quero. E não sou eu que estou dizendo, é o texto que está dizendo que você será ricamente recompensado. Eu posso ouvir um glória a Deus aí por isso? É o texto que está dizendo. Mas como é isso? Quando nós confiamos em Deus, nós o honramos. Não é verdade? E Deus sabe responder à honra, nos recompensando, nos galardoando. Em 1 Coríntios 15, 58 diz, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Eu estou acostumado com uma outra versão, estou usando uma versão nova, né? Então, às vezes, vem a versão antiga que já está memorizada e as palavras mudam um pouco aqui. Então, o seu trabalho não é vão no Senhor. Continue a servir a Deus. Independente do momento, das dificuldades, o Senhor vai nos recompensar. Mas também não faça isso por troca, faça isso por amá-lo, por ter prazer em viver para Ele. Amém? Quarto, perseverança de modo que depois de ter feito a vontade de Deus, seremos participantes da promessa. Está em Hebreus 10, 36, tá? A trajetória, ou jornada, como você queira chamar, tem uma grande importância na vida de todas as pessoas. Às vezes as pessoas acham que é só o final, é só a conquista. Mas a trajetória
ela tem um peso eterno de glória. Porque é ali que você é abalizado, é ali que você aprende, é ali que você cresce, é ali que você compartilha, é ali que você traz os seus discípulos junto, é ali que você começa a caminhar de uma forma que a hora que você analisa, você fala assim, poxa, eu granjei muitas pessoas para Cristo porque Deus fez uma obra na minha vida e eu estou sendo capacitado a fazer isso na vida de outras pessoas. Olha que glória! Pois ela que nos levará a alcançar os nossos sonhos, concretizar os nossos planos e tomarmos posse da nossa herança. Tomarmos posse da nossa herança. Quantos aqui tem herança em Deus aqui? Uma meia dúzia aí tem. Uma meia dúzia tem, eu estou vendo. Amados, quantos aqui tem herança em Deus? A palavra fala a teu respeito. Se você não consegue nem levantar a mão, você está negando isso. Você está negando um direito que é seu. Você tem um título com você. É só tomar posse no tempo oportuno. E aí, esta qualidade de quem não desiste facilmente, pessoas que perseveram, a pertinácia, a constância, a obstinação, isso tudo fará você alcançar. Diga aí, eu alcançarei. E sabe o que você vai alcançar? Você vai alcançar porque é para a glória de Deus. Porque quando você confia, você entrega todas as coisas, Deus é honrado. Deus é honrado, porque as pessoas olharão para você os seus passos de fé, o seu caminhar, a sua jornada, e falam assim, eu quero ser que nem aquela pessoa. É inabalável, permanece. Persevere, mas persevere também para o bem. Em Gálatas 6,9 diz, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Em Tiago 1, verso 2 ao 4 diz, meus irmãos, considere um motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. É até assim, meio que estranho, né? Ninguém fala assim, poxa, passar provações, ficar alegre. Ninguém gosta disso. Mas, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Isso vai fazer com que você se torne cada dia mais perseverante. E em 1 Pedro 1,7 diz, para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa. Olha só, a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro que é purificado. Vocês entenderam? É muito mais precioso. E aqui, ó, o restante do versículo, e corramos com perseverança, Hebreus 12 diz aqui, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. E aí nós vamos para o próximo tópico, que é o sexto, que é mais um fragmento, está em Hebreus 10, 37, que diz assim, ó, ele vem sem demora e vem no tempo certo, favorável. Tempo certo e favorável. Todo mundo quer no seu tempo, né? Ainda mais na atualidade, os jovens querem as coisas acontecendo assim, né? Estou com meu filho ali, ele gosta das coisas acontecendo tudo rápido. Mas não é assim que Deus trabalha. Deus trabalha para que você receba na plenitude, receba de maneira completa. E por isso nós temos que ter paciência e continuar perseverando. Ó, existe o tempo certo para todas as coisas que já foram determinadas por Deus. A Carol falou isso aqui no início do culto. E quando manifestar, será um momento que nos é favorável. Você sabe o que é um momento favorável? É quando Deus já fez uma boa obra na sua vida e você se torna preparado para aquele momento que Ele já sabia. Então aquilo vem para te trazer alegria, para abençoar vidas e para Deus ser glorificado, ser louvado através de tudo aquilo que Ele está fazendo na sua vida. E as pessoas vão assistir, vão perceber isso e vão aplaudir, porque Deus é merecedor de toda a glória, de todo louvor, de toda adoração. E é isso que nós temos que compreender, que quanto mais nós honramos a Deus, nós se voltamos para a sua palavra em obediência, mais isso é digno de testemunho. Porque olha só que interessante, em Hebreus 11, no versículo 12, diz assim, que, falando a respeito do relato da fé, diz que porque pela fé os antigos alcançaram o testemunho. E olha só que tremendo, não é um testemunho
qualquer, é um testemunho de estatuto perpétuo. Há quantos e quantos anos isso aqui já é pregado e é anunciado? Isso serve para edificar a vida das pessoas. Olha só que coisa maravilhosa. E voltando, né? Deus vem no tempo certo. Olha só que interessante esse texto. Gênesis 18:14 diz o seguinte: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Olha só o que Deus está falando aqui. Olha só que promessa maravilhosa. Ele vai vir, ele deu até o de você, eu vou vir na primavera. E você vai ser abençoado, grandemente abençoado. Eu não vou ter que fazer isso aqui, falar que isso é para vocês, né? É para vocês isso. Existe um tempo determinado por Deus, e quando Ele vir, você vai ser grandemente abençoado. Ela vai manifestar diretamente na sua vida, na sua casa, na sua família. As pessoas que moram em volta de você vão ver, essas pessoas vão ser abençoadas através da sua vida, porque o Senhor está dentro da sua casa. Olha que coisa maravilhosa. Em Gênesis 21:2, diz assim que Sara engravidou e deu um filho a Abraão. Em sua velhice, eram os dois velhos, parece até uma brincadeira isso aqui, né? Mas olha só, não existe coisas impossíveis para Deus. Deus está falando com alguém aqui nessa noite que está sentado, sabe? Tem algo que você teme demais, que você fala assim, isso aí não tem jeito na minha vida, para que eu não fale de palavras persuasivas, mas diretamente no Espírito de Deus. Deus é sobre a sua vida, Deus é sobre a sua casa, Ele sabe da sua situação, e Ele vai mudar a sua história, sim. Ele não vai permitir que você fique nessa situação. Deus cuida de você. Sabe, às vezes é com muito temor e com muito, cuidado, que eu falo, às vezes a gente vem aqui e entregar uma profecia, eu sou muito cuidadoso em relação a isso, porque as profecias elas não surgem como a gente quer, elas surgem à medida da necessidade da igreja e do povo que clama pelo nome dEle. Então Deus está falando aqui, não importa a sua dificuldade, a sua luta, os seus medos. Você está com medo de pegar Covid? Olha, se previna, se cuide, confie em Deus, porque Ele é o Deus da sua vida e Ele vai te guardar, Ele vai te proteger. Mas não seja relapso, descuidado. As medidas que tem que ser tomadas, tome. Ora a Deus, porque o Senhor vai cuidar da sua vida, da sua casa e da sua família. E o final do texto aqui em Gênesis 21:2 diz o seguinte: na época fixada por Deus, em sua promessa, no tempo oportuno, Deus vai visitar a sua casa, Deus vai visitar a tua necessidade, Deus vai visitar a tua saúde, Deus vai visitar naquilo que você precisa. Ele vai te visitar. Olha, eu não me canso de quando eu subo aqui para falar a respeito disso. Se o Evangelho não fosse poder de Deus na minha vida, e eu não fosse participante, e experimentasse disso, eu jamais estaria aqui pregando para vocês. Eu jamais. Eu acho que esse é um grande, maravilhoso privilégio que nós temos, porque quando nós subimos aqui para pregar a palavra que levanta o morto, a palavra que cura, a palavra que levanta o abatido, nós temos essa convicção que Deus nesse exato momento, Ele está fazendo uma obra nas nossas vidas, Ele está trabalhando em nosso favor. Essa é a convicção que nós temos, que se não fosse assim, né, pastor, nós não poderíamos pregar para ninguém, não é, pastor Paulo? É muito difícil. E no Salmo 37, versículo 3 e 4, todo mundo conhece, diz assim: confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará da segurança. Deleite-te no Senhor. Deleite-se no Senhor. Ou melhor, eu vou usar aqui a palavra que o pastor me ensinou, a gente fala bastante. Tenha prazer em Deus.
Sabe, desfrute da presença de Deus, desfrute do trancar a porta do seu quarto e receber a presença de Deus ali, sabe? E Ele atenderá os desejos do seu coração. Amém? O Senhor é infalível em realizar coisas no tempo certo. É infalível. E sétimo, para finalizar, o meu justo viverá da fé, mas jamais retrocedam. Hebreus 10, 38, jamais retrocedam. Olha, nós já aprendemos aqui que a prova da nossa fé produz perseverança, sendo esta o fator preponderante que os leva a permanecer em Cristo. Mas quando se trata de viver pela fé, eu penso em uma criança e sua humildade, a sua ingenuidade e espera. Em Hebreus 11, né, tem acho que a melhor definição de fé. Diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fato daquilo que não se vê. De uma forma até grotesca, mas eu acredito que é direta aos nossos corações, o firme fundamento é algo inabalável. Foi profundo, foi soterrado, não há nada que possa abalar aquilo. Aquilo vai ficar firmado, inabalável. É como os montes de Sião, estão lá até hoje. Estão lá até hoje os montes de Sião. E aí ele fala assim, convicção de fatos é certeza. Diga para o seu irmão, é certeza. Não é assim você chegar assim, eu acho que... Não é achar, é certeza. É igual a criança. Por que eu comparei com uma criança? Porque você fala para uma criança assim, olha, eu vou te dar uma paçoca. Rapaz, vai ter que cumprir. Ele já senta ali e fala, o que você está esperando? Eu estou esperando minha paçoca. É certo. Essa ingenuidade, essa humildade, é que Deus espera. É a certeza, é a convicção que você já está com o estilo. Você já está com o título que te dá, né? É só lá retirar. Eu vim retirar minha bênção aqui. Convicção de fatos. Bom, viver pela fé é o que nos dá a condição de ter a certeza da nossa salvação, porque a gente sabe que tem dois tipos de fé, a fé salvífica e a fé como um dom. É uma fé unicamente, exclusivamente de Deus, ela é proveniente de Deus, que diz lá em Efésios, não depende de vocês, mas é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Mas aí a gente começa a olhar e fala assim, poxa, mas e outros tipos de fé? Como que eu vivo pela fé? A fé verdadeira consumada, ela gera outros benefícios necessários para a nossa vida cristã. E eu vou falar aqui rapidamente, não vai dar para colocar os textos, mas você vai entender. Benefício da prática da fé. Primeiro, alegria, confiança e alegria em meio à tribulação. Relacionamento com o Senhor. Conhecer e viver a vontade de Deus, obediência, agradar a Deus, vencer o mundo. Respostas das nossas orações alinhadas com a vontade de Deus. E adoção, Marcinha. Somos filhos de Deus. Sabe, eu gosto muito de quando a Bíblia fala a respeito de nós como filhos. Porque todos aqueles que têm filhos sabem como que é um pai e uma mãe olhando para o seu filho. Às vezes tão pequeno, tão indefeso, tão limitado, tão frágil. E você tão cuidadoso, com todo o amor incondicional. Agora você imagina Deus olhando para nós, meu Deus. Eu acho que em umas horas como essa, numa reflexão que eu acho que Davi falava assim, nossa, com o meu Deus eu salto uma muralha, com o meu Deus eu posso todas as coisas. São contrastes na nossa vida que só faz nos fortalecer e acreditar que em Deus nós seremos mais e mais como vencedores. Bom, não fomos escolhidos para retroceder, e sim para avançar, de fato, né? Por mais que haja tentativas de dissuadir as nossas expectativas, nossa, quantas vezes a gente passa, né? O inimigo, ele coloca circunstâncias e pessoas para atrapalhar muitas vezes o nosso caminho. Às vezes não são nem pessoas mal intencionadas, são pessoas boas, mas com a palavra ruim em seus corações. Mas a palavra nos diz, permaneça, fique firme. Sabe como? Se o Senhor se agradar de nós,
disse Josué. Voltando àquela história, aquela passagem, aquele fragmento bíblico ali na perícope, ele fala assim, depois de toda aquela situação, diz que ele rasga suas vestes, Josué e Calebe, ele fala assim, não, só tem de bom ânimo, permaneça, se o Senhor se agradar de nós, se Ele nos colocará na terra. Então quero terminar com isso. Se agrade de Deus, que Ele se agradará de você. Que o Senhor possa abençoar grandemente a tua família e tua casa. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Em nome de Jesus. Amém?